Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós estamos vendo aqui o site do kb.bcontia.in, que é um site de knowledge base do Ethereum 2.0. Ainda está programado para acontecer esse upgrade, então tem muita coisa ainda faltando na documentação, mas já tem muita coisa bacana que dá para começar a aprender aqui por esse site. Então, começando aqui pelo glossário, a gente tem o Beacon Chain, que o Beacon Chain é a nova rede do Ethereum 2.0, que vai rodar no Proof of Stake, como ele diz aqui, Introduce the Proof of Stake, ao invés do Proof of Work, que era como rodava o algoritmo de consenso do Ethereum 1. Né? Então ele tem aqui roles, assign validators their duties, ou seja, quem são os validators, que eles são equivalentes, a gente vai ver daqui a pouco, aos miners que tinham no Ethereum 1.0, finalize checkpoints, perform protocol of random number generation, the famous RNG, progress of the beacon chain, então bastante coisa legal aqui, vamos começar a destrinchar o que tem aqui de bacana. Slots, 32 slots é igual a um epoch. A time period of 12 seconds in which a randomly chosen validator has time to propose a block, ou seja, a cada 12 segundos, um validador que foi escolhido de maneira aleatória, ele tem esse tempo para propor um bloco. Se passou 12 segundos, o slot passou, vai ser outro slot, outro validador que vai propor outro bloco. The total number of validators split up in... Está explicando aqui como é que funciona esse esquema dos validadores, né? Ou seja, no Ethereum 1.0 você tinha o Proof of Work, que nem veio inclusive do Bitcoin. Você tem mineradores que ficam executando aquele código muito complexo no computador até eles conseguirem resolver um hash. E aí você tem essa prova de que esse minerador investiu um trabalho pesado no computador, então ele não está à toa querendo enganar o resto da rede. No caso do Ethereum 2, que vai usar o Proof of Stake, você não tem mais isso, você não tem mais esse desperdício de energia, essa necessidade de ter processadores muito avançados, você trabalha com um novo conceito chamado Proof of Stake. Em vez de você colocar Proof of Work, ou seja, prova de que você tem muita potência de computador, você coloca em stake 32 Ethereums, que equivale hoje a bastante dinheiro. E se você, por acaso, tenta fazer um atestado ilícito, ou seja, enganar a rede, você está pondo em risco esses Ethereums que estão em stake. Por isso que é Proof of Stake. E você não precisa mais daqueles computadores, de toda aquela energia. E isso ele está explicando aqui como é que funciona esse esquema dos validadores, né? São essas carinhas aqui felizes. Os validadores podem propor um bloco. Aqui, ó, aqui está explicando legal. Validators need to deposit 32 Ethereum, ou seja, eles precisam depositar 32 Ethereums no contrato do Ethereum on-chain. E o validator has to be online for at least 50% of the time, ou seja, ele tem que 50% do tempo, ele é obrigado a ficar online na rede do Beacon Chain, do Ethereum 2.0, para poder ter um retorno positivo, senão ele vai ter um prejuízo. Aí explica mais umas coisinhas técnicas, current balance, slasher é um conceito novo também bacana da gente ver. The slasher is its own entity, ou seja, é uma entidade à parte chamada de slasher, but requires Beacon Node to receive attestations, ou seja, to find malicious activities by validators. A gente viu que agora, em vez de miners, a gente tem o que se chama os validators, que são as entidades que colocam 32 Ethereums em stake para poder validar as transações. Mas quem disse que esses validators eles têm boas intenções? Às vezes o validator também pode estar mal intencionado e ele quer destoar do consenso que o resto da rede está chegando ao consenso. E por isso você tem o slasher. O slasher iterates through all received attestations, ou seja, ele itera, ele passa uma a uma todas as atestações dos validators until a slashable offense has been found, até que ele encontra uma ofensa, uma agressão, desculpa aí a falta do português, um validator que não estava legal, que ele fez uma ofensa. Found slashes are broadcast to the network, ou seja, a partir do momento que o slasher ele
encontra um slashing, ele faz um broadcast, ele espalha essa mensagem na network, e the next block proposer, e o próximo validador que vai propor um módulo, adds the proof to the block. Ele adiciona a prova, e aí o block proposer receive the reward, ele ganha a recompensa for slashing the malicious validator. However, the slasher does not receive a reward. E o slasher, ele fica sem receber nada. Ele não recebe nenhuma recompensa por ter apontado quem é o validator que não está agindo corretamente, né? Ou seja, o validator ele seria um policial da rede, como se fosse o miners na Ethereum 1.0. E o slasher ele é o policial do policial, mas ele não pode receber o incentivo porque senão isso não vai dar certo, por razões óbvias. Slashable offense. Então, o que são essas ofensas? Attestation violation, double voting, ou seja, um validator, desculpa, um attester, que é quem atesta as transações, ele sign two different attestations, ele assinou duas diferentes atestamentos de que uma transação ocorreu no mesmo epoque, ou surround votes, um attester sign, isso aqui está mal escrito também, não consegui entender o que ele está dizendo. Esse é um tipo de ofensa que um slasher pode fazer. E outra ofensa é o double block proposer, ou seja, ele assina dois blocos diferentes no mesmo slot. E aqui ainda não fala quais são as penalidades, ou pelo menos ainda não vi quais são as penalidades que o slasher ele vai ser incumbido se ele for pego, né? Com certeza vai ser pego, porque senão a rede do Ethereum 2.0 vai para o lixo. Finalization também é um conceito importante, né? Então aqui ele descreve, in Ethereum 2.0, at least 2/3 of the validators have to be honest. Pelo menos 2/3 dos validators têm que ser honestos e falar a verdade, chegar ao consenso das transações que realmente aconteceram. Therefore, if there are two competing epochs and 1/3 of the validators decide to be malicious, they will receive a penalty. Aqui está o que eu falei, desculpa. Se até um terço, né? Pode ser um cara só, pode ser 40 dos 127. Se esses caras forem maliciosos e quiserem fazer um consenso diferente do consenso real, they will receive a penalty. E os honestos vão ser recompensados. Justamente para não valer a pena o validator incumbir sobre o mau caminho. In order to determine if an epoch has been finalized, validators have to agree on at the latest 2 epochs in a row. Aqui é mais técnico de como isso tem que acontecer. If there are less than 66% of votes, ou seja, se 66% dos votos ainda não foram votados num epoch específico, esse epoch ele não é justificado. 3 justified epochs in a row are required to reach finality. Ou seja, você precisa de 3 epochs consecutivos para você chegar no finality, que é o que eles chamam. As long as the chain cannot reach this state, it has finality issues. E enquanto a rede não chega nesse estado, ela está com um problema de finalização. Ok. Vamos ver o que mais. Staking and hardware, aqui é bem legal também. Ele descreve para quem quer fazer o staking, né? Quem quer ser um validator da rede, que é um equivalente ao miner do Ethereum 1.1, o que você precisa, quais são as recomendações mínimas. Então você vê um Raspberry de 4 GB custa $80, você pode fazer isso, ou laptop free, né? Você tem uma distância muito grande da necessidade que tinha de hardwares e equipamento caríssimos para você poder minerar na rede 1.0. Que mais? The Genesis Event é o código que define o início da rede do Ethereum 2.0, né? Então você precisa de algumas condições, na verdade duas. Você precisa de 16.384 validators e também que o tempo seja maior do que um tempo determinado. E aí você vê que eles pensaram bem em todos os casos, o que acontece, se acontecer isso, se acontecer aquilo, todas as bifurcações possíveis.
Aqui, ó. Tem uma seção só sobre rewards and penalties, ou seja, recompensas e penalidades que vão sofrer os validators. Então, epoch. A validator can propose one attestation and one block per epoch, and depending on their properties, the reward varies. Ou seja, um validator ele pode propor, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu espero trazer mais em breve novidades do Ethereum 2.0, que parece ser um upgrade muito promissor para a rede do Ethereum. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreve e deixa um like, vai me ajudar muito com